primeiro está em Lucas capítulo 22 e depois nós vamos ler João capítulo 21. Lucas 22 nós vamos ler do 31 ao 33. Logo depois, João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Os irmãos acharam o primeiro texto aí? Lucas capítulo 22, versículo 31 diz assim: E o Senhor diz: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e que tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 21, o versículo número 15. João 21, 15. Diz assim: Assim tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E ele lhe disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele ter dito terceira vez: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Segundo o que o Senhor colocou no coração dos irmãos e a oração que ele fez, eu faço com os irmãos as palavras dele, as minhas palavras. O Senhor fale conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui o contexto e o cenário posto dentro dos dois textos é uma história que se prossegue. Parece que é uma história só, ainda que está dois textos bem distintos. Mas antes de entrar nos textos que nós lemos, gostaria de falar para os irmãos como era interessante, como era especial a mesa diante dos judeus. Não era um jantar qualquer, na verdade, nenhuma refeição diante dos judeus é um jantar comum, é um jantar qualquer. Levíticos capítulo número 11, Deuteronômio capítulo número 14 mostrava como era a refeição. A preparação era direcionada pelo Senhor. A forma de preparar o alimento, a forma de preparar a carne, a forma de preparar a mesa era diferente. Alguns rabinos até hoje dizem que para os judeus a mesa dentro de casa não é um móvel comum. A mesa é um altar doméstico. Para os judeus a mesa é um altar doméstico. E assentar a mesa para os judeus, assentar com alguém é assentar com alguém que esteja com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. Assentar a mesa para os judeus, e em especial nos períodos bíblicos, era ter comunhão plena, era ter paz com quem estava ali, e acima de tudo, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. E por isso que a preparação do alimento era distinto das outras nações. A preparação do alimento precisava ser algo direcionado pelo que o Senhor disse a Moisés, e quem estava na mesa precisa estar com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. Entendendo isso, a gente consegue compreender o porquê que Pedro, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o Senhor chama para ele a casa de Cornélio. Ele vai dizer: Senhor, eu não como o que é imundo e impuro. Lá embaixo, nos versículos de número 23, a seguir, quando Pedro chega à casa de Cornélio, que é um romano, que é um centurião romano,
A Bíblia vai dizer que ele diz assim, olha, que deixa bem claro, eu não me assento com gentios, eu não como com gentios, eu não me assento com gentios. É por esse motivo, porque Pedro é um judeu e ele não assenta com gentios para comer, porque comendo com alguém, ele entende que ele está no mesmo propósito, na mesma comunhão, com uma aliança, junto com aquela pessoa que está à mesa. Jesus, quando ele vem, ele redefine a questão da mesa. E por algumas vezes, alguns líderes religiosos vão apontar dizendo assim, ele come com os pecadores, ele assenta com os publicanos. A questão não era Jesus conversar com eles, não era conversar quem estava na margem da sociedade. A questão é que Jesus, ele comia, assentava, conversava, entrava em unidade, em comunhão. E isso era um escândalo para os maiorais, para os líderes religiosos, para os ensinadores da sinagoga, porque Jesus, ele assentava à mesa e comia com aqueles que os demais judeus não comiam. Só que Jesus, ele é diferente dos demais, porque quando Jesus chega, ele não ninguém consegue sujá-lo, ninguém consegue trazer o pecado a Jesus. Pelo contrário, quem estava com lepra, quando tocava em Jesus, Jesus não era imundo, o leproso era purificado. A mulher de Marcos 5, quando ela está com o costume das mulheres já há muito tempo, quando Jesus toca nela, Jesus não é imundo, não está impuro, ela é purificada e é curada, porque Jesus é a própria vida, ele vem trazer remissão, justificação, santificação, salvação. Jesus veio para isso, e eu glorifico a Deus por isso, e eles não compreendiam. Agora, o texto que nós lemos aqui são 2 jantares, 2 momentos de mesa, 2 momentos de unidade, 2 momentos que Jesus reúne em sua volta pessoas a sentar à mesa. O primeiro momento é a última ceia. O texto de Lucas capítulo 22 vai nos dizer, vai nos apontar que é a última ceia. E Jesus, ele manda João e Pedro preparar essa última ceia. E eles vão preparar como um bom judeu. Era próximo à Páscoa, já estava entrando no período sabático, já estava entre a quinta, sexta-feira. Eles estavam assentados à mesa para glorificar o Senhor, e a Páscoa vai acontecer. Jesus, ele traz alguns significados naquela última Páscoa, mas lembrando que Jesus está à mesa com os seus discípulos. E é óbvio que nós não devemos espiritualizar tudo, mas nós não podemos deixar de olhar o espiritual dentro dos textos que Jesus, ele nos direciona, porque aqui o mundo espiritual está totalmente aberto. Afinal de contas, Satanás já está no coração de alguém. Satanás já achou lugar no coração de Judas, e Judas está próximo de Jesus na mesa. Lembrando que a mesa que eles assentavam era o anfitrião, estava provavelmente na cabeceira, e os mais chegados mais próximos. Quanto mais chegado do anfitrião, mais próximo dele assentava. E o que Jesus disse? Aquele que molhar o bocado comigo, esse vai me trair. Se Judas, ele leva a mão e molha o bocado com Jesus, é porque ele está próximo. Judas é próximo de Cristo. Judas tem a confiança de Jesus de cuidar das finanças. Judas é o mais preparado de todos os 12. Ele é de Iscariote, mais estudado. Não é à toa que ele cuida das finanças, porque ele tem esse controle financeiro e essa habilidade. Ele é mais preparado intelectualmente do que todos os outros. Ele está próximo de Jesus, e Jesus vai dizer, e quando Jesus diz que aquele que molhar no bocado junto com ele é o traidor, todos ficam questionando: será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? Pedro, lá de longe, ele pergunta a João, para perguntar a Jesus, que está do lado de Jesus, pergunta para ele se sou eu. Pedro pergunta para João, porque Pedro está distante. Ele é próximo, mas não tão próximo como João era, a ponto de deleitar a cabeça nos ombros de Jesus e ouvir o tic-tac no seu coração.
Aquela ceia está acabando. Jesus está dizendo que aqueles irmãos que estão ali estão em unidade, em comunhão. Aqueles irmãos que estão ali estão com aliança. E olha que Satanás está à mesa no coração de alguém, e Jesus sabe que ali vai ter gente que vai trair, vai ter gente que vai embora. Jesus vai precisar daqui a pouco de oração no Getsemane, e você nunca mais vai ver Jesus pedindo oração a não ser no Getsemane. E a única vez que Jesus precisou de ajuda em oração, a Bíblia diz que eles dormiram. Jesus sabia de tudo isso. E agora, Jesus, olhando para todos, vai dizer a Pedro: Pedro, deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu no mundo espiritual que você ainda não sabe. Satanás, ele reclamou diante do Pai para peneirar todos vocês como se peneiram trigo. Mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, tu vai ajudar os seus irmãos. Nós estamos falando de 3 anos e meio depois que Pedro encontrou Jesus na sua primeira presa. 3 anos e meio depois, Jesus vai dizer: depois que você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Olha aqui, quem estava falando era Jesus, e Pedro conhecia a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, como Jesus em Marcos 5 expulsa demônios de um gadareno. Todos os demônios vão embora. As algemas não seguravam aquele moço, a polícia da época não segurava aquele moço envergonhava a sociedade, a política e tudo que lhe prendia. No cemitério ele arrancava. Jesus chega, os demônios vão embora e aquele moço é liberto. Pedro viu isso. Eles ficam maravilhados quando Jesus ele manda os 12 comissionados, 70 comissionados, eles vão dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios submetem. Eles provaram do poder, da presença de Jesus e da autoridade que o nome dele tem. E Jesus vai dizer: não fiquem maravilhados em saber que os demônios se submetem em meu nome, mas ficai felizes e maravilhados em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Pedro participou com Jesus quando ele deu os pães para eles dividirem, e sobraram 12 cestos cheios, depois de dividir para uma grande multidão. Pedro estava na casa do centurião quando Jesus olhou no quarto e disse: Talita cumi, menina, levanta, dá para ela de comer. Depois dela morta, Jesus, com autoridade, manda a morte embora e a menina senta na cama. Pedro estava quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, e ele mesmo disse: Senhor, o Senhor pergunta que lhe tocou, a multidão lhe oprime. Ele disse: de mim saiu virtude. E aquela mulher se apresenta dizendo o que aconteceu. Agora, 3 anos e meio depois dessas experiências, Jesus vai dizer: depois que você se converter, Pedro imediatamente vai dizer: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti, ser preso e ir até a morte. Jesus vai olhar para ele e dizer assim: Pedro, ainda essa noite o galo não canta sem antes 3 vezes você me negar. Imagina a cabeça de alguém que entende que está preparado para as missões. Imagina a cabeça de alguém que entende que está pronto para morrer por Jesus. Irmãos, e não tem fingimento aqui na fala de Pedro. Pedro, ele está falando com toda a sua alma e colocando diante do Senhor o seu amor ágape. Porque aqui Pedro está apresentando um amor a ponto de morrer por alguém. E o amor a ponto de morrer por alguém é o amor ágape, a ponto de dar a vida por alguém. E Jesus disse: você não está pronto, porque você ainda não se converteu. Meus irmãos, nós agradecemos a Deus porque chegamos aqui nessa chuva, e no meio do caminho nós vimos muitas pessoas paradas. Alguns carros estragaram, algumas pessoas estão paradas no meio do caminho e tiveram dificuldade de chegar ao seu destino. Outras pessoas vindo de Betim para cá esta manhã, um carro capotado, provavelmente teve dificuldade de chegar no caminho. E nós agradecemos a Deus porque nós chegamos aqui, estamos cultuando ao Senhor.
apresentando culto ao Senhor. Mas às vezes eu fico pensando quantas vezes o Senhor nos livrou sem a gente saber. Quantos livramentos o Senhor nos deu, a gente nem ficou sabendo. Eu e minha mãe conversando, nós estamos lembrando de um momento simples que aconteceu. Estávamos na Afonso Pena, em frente ao palácio aquele teatro do Palácio das Artes, ali parado ali, para entrar na área hospitalar. Quando olhei para um lado, uma galha grande do coqueiro caiu. Antes dela atingir o chão, ia cair em cima de um carro, o carro saiu automaticamente e foi embora. Eu dei um grito de glória a Deus, porque aquele moço nem viu que aquele galho ia cair em cima do carro dele e ia amassar o teto do carro dele. Ali eu fiquei pensando comigo mesmo, quantos livramentos o Senhor já nos deu e nós nem ficamos sabendo. Quantas reuniões que Satanás já fez querendo a sua vida, o Senhor intercedeu e você nem tomou conta, nota disso. Quantas vezes alguém com seu nome que foi levado em alguma situação espiritual e levaram para destruir a sua família, destruir o seu trabalho, o seu ministério, e você nem ficou sabendo, e o Senhor guerreou ao seu favor. Olha Daniel orando a Deus e pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor ajuda. 21 dias depois veio um anjo dizendo: desde o primeiro dia a sua oração foi aceita, mas eu desci daqui trazer a mensagem, mas o príncipe da peça estava barrando, estava havendo uma luta espiritual, e Daniel não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, irmão, nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus pelos livramentos que nós nunca ficamos sabendo. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus pela força que Ele nos deu, e nós pensando que estávamos no chão caído e não seríamos nada, e o Senhor nos fortalecendo, nos guardando e dizendo: não, em Pedro você não toca, porque Pedro eu guardo, em Pedro você não vai peneirar, porque Pedro eu estou sustentando, para que quando ele converter, ele ajude seus irmãos. Glória a Deus. Se você quer saber o que Satanás queria fazer com Pedro, é só ver o que Satanás fez com Jó. Ele queria peneirar Pedro quando peneirou Jó, mas Jó estava preparado e Pedro não. A ponto de Pedro dizer que está pronto e Jesus afirmar: você nem convertido é. Dá para pensar isso? Que você colocou diante do Senhor e dizer: Senhor, pode vir a luta que for, que pode vir a luta que for, que eu não largo os seus pés. Pode vir a situação que for. Paulo, ele ousou em dizer aos filipenses: eu sei me comportar em uma mesa farta, e eu sei também passar necessidade. Entendendo? Paulo entendia quando dizia aos filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já parou a pensar que às vezes no nosso momento a gente pensa estar pronto para pegar Satanás pelo chifre e arrastar o focinho dele no asfalto, e se ele bater o pé, você morre? Por quê? Porque a nossa confiança não pode estar em nossa força. A sua confiança não pode estar na sua preparação espiritual e teológica. A sua confiança não pode estar no seu jejum e na sua oração. A sua confiança não pode estar na preparação que você fez no devocional desta manhã ou dessa tarde. A sua confiança não pode estar naquilo que você entende estar pronto. A sua confiança precisa e deve estar em Deus e em ninguém mais. Ele é a rocha. Só Ele é a rocha. Quanto mais próximo de Deus, mais entendemos o quanto pecadores e necessitados somos. Quanto mais distante, mais preparado nós nos sentimos. Quanto mais oração, mais nós olhamos as nossas mazelas. Quanto menos oração, mais firmes nos sentimos. Hoje eu vi um pastor fazendo uma analogia e eu fiquei maravilhado com a simplicidade e a profundidade. Ele olhou para a mão e disse: essa mão está limpa, eu passo até a língua nela aqui agora, mas se colocar um microscópio aqui eu vou ver muita coisa e vou ficar até com nojo. Quanto mais próximo de Deus, maior
é as suas mazelas visíveis a você diante dele. É só colocar uma lupa dentro do seu coração e você vai ver quanta coisa lá tem. Charles Spurgeon disse que se alguém falar mal de você, não fique chateado, porque você sabe o que eles falaram é bem pior. Você é bem pior daquilo que eles falaram. Você se conhece. Você sabe que eles pegaram leve, porque nós nos conhecemos. Quando John Wesley orava, e orava de 4 a 8 horas, diz a história, aqueles que estavam próximos dele diziam que ele estava em pecado, porque quanto mais oração, mais você compreende que precisa dele. E Pedro se sente pronto. Estou pronto para morrer pelo Senhor. Jesus agora canta um louvor com os irmãos, depois a ceia e vai para o monte. Ali Pedro dorme na hora da oração. Veio o servo do sacerdote Malco. Pedro entra na frente de Jesus, corta a orelha e Jesus conserta a bagunça que Pedro faz. Jesus é preso e Pedro, falando a verdade, na sua força e na sua concepção que ele faz, ele vai seguir Jesus de longe, porque ele disse que estava pronto e até a morte, ele estava falando a verdade, segundo a sua concepção e segundo o seu entendimento espiritual e social que ele tinha. Ele vai seguindo de longe. Jesus entra numa sala e a Bíblia vai dizer que ele entrou na casa do sumo sacerdote, e quando está lá dentro começam a interrogá-lo, cuspiram nele, começaram a bater, e Pedro está no pátio, e a Bíblia vai dizer que eles fizeram uma fogueira, provavelmente uma noite fria, já era madrugada, fizeram uma fogueira e as pessoas já chegando, a notícia foi espalhando que Jesus estava na casa do sumo sacerdote. Aquilo que estava acontecendo não era para estar acontecendo, porque era ilegal aquele julgamento. Alguém olha e diz: mas isso aí é Galileu. Ele diz: não, eu não o conheço. Conversa vai, conversa vem, diz a Bíblia que passa 1 hora e alguém vai dizer: mas você é um deles. E ele diz: não, eu não sei o que vocês estão falando, eu não o conheço. E quando ele fala, o sotaque galileu sai e alguém vai dizer: sim, a sua fala te condena. E ele vai dizer pela terceira vez: eu não conheço Jesus. Quem falou foi Pedro. Eu não conheço, eu não sei quem ele é. Eu não conheço, eu não sei quem ele é. Pera lá, até um pouco tempo ele estava disposto a entregar a vida, agora ele nega que o conhece. Quando ele nega pela terceira vez, a Bíblia vai dizer que o galo canta, abre parêntese, não é um galo, uma ave, é uma buzina que soa para a troca dos soldados noturno. A buzina toca, Pedro ouve e olha para Jesus que está saindo da sala. Jesus olha para Pedro diante da buzina e ele lembra o que Jesus havia de falar, que ele ia negar por 3 vezes. Jesus continua o processo e Pedro corre chorando, porque a palavra de Jesus acabou de se cumprir. Jesus ressuscitou dentre os mortos. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. O jardineiro encontra com as Marias. Chama a todos e a Pedro também. Pedro é avisado da notícia que ele não está mais naquele túmulo. Corre junto com João. Vai correndo, João chega na frente, os lençóis estão ali e o lenço dobrado à parte. Ele sabe o que está dizendo, porque na mesa, se o lenço está dobrado, é porque ele ainda vai voltar. Pedro sabe que ele vai voltar, porque há um sinal na mesa. Ele dobra aquele lenço. Pedro vai e a Maria reúne todos os discípulos dizendo: ele quer conversar com vocês. Eu acho maravilhoso, porque quando Jesus encontra eles pela primeira vez, Jesus não direciona a palavra a Pedro, conversa com eles,
é glorificado. Segunda vez agora, Jesus volta para a reunião porque Tomé não estava. E Tomé olha dizendo, e Tomé quer perguntar porque todo mundo quer perguntar. Tomé fala o que todo mundo queria falar. Deixa eu tocar na ferida, se é o Senhor mesmo. Mas vem cá, Tomé. Tomé vê, todo mundo fica maravilhado, mas Pedro está na segunda reunião. E Jesus não direciona a palavra a Pedro. Já aconteceu com os irmãos de você ir ao culto e o Senhor não falar com você nem em profecia, nem na palavra, nem na oração, nem no louvor, em nada? E você pedindo a Deus, pelo amor de Deus, tem que ser até meia-noite a resposta. E nada. E parece que estava só o seu culto e Jesus nem estava lá. Já aconteceu de você ir saber que Deus usa alguém de maneira poderosa e você fala, não é hoje, Ele vai falar comigo, e fala com alguém do seu lado e com você não. Pedro foi em 2 cultos que Jesus mandou chamar ele e Jesus não falou nada para Pedro. Pedro tinha uma coisa para resolver com Jesus: a cruz vazia, o túmulo vazio. Jesus se apresenta glorificado e mesmo assim Pedro diz, vou voltar a pescar. Às vezes nós precisamos compreender que mesmo Jesus não direcionando a sua vida, o seu nome, a presença dele é suficiente. Mesmo Jesus não falando você diretamente, eu vou honrar a sua vida, a sua casa, se Ele estiver presente é suficiente. Afinal de contas, ontem Ele estava preso lá naquele madeiro, hoje Ele está aqui dizendo que foi glorificado. E não teve profeta na porta do túmulo dizendo, vem para fora. Não teve alguém que orou e disse, ressuscita Jesus, dá de alimento para Ele. Não, Ele é a própria vida, Ele ressuscitou, porque Ele é a própria vida, e é suficiente. A vida de Jesus, a presença dele é suficiente no nosso meio. Irmãos, nós estamos no lucro. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, que nós estávamos nas trevas, nós estávamos condenados à morte. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Estamos no lucro. Jesus ressuscitou e nos trouxe remissão. A remissão gerou em nós justificação, e a justificação gera em nós santificação. Nós já estamos no lucro. Ele não precisa te curar, Ele não precisa falar com você, Ele não precisa te levantar, Ele não precisa fazer mais nada. A presença dele é suficiente. Glória a Deus. Pedro teve a presença de Jesus em 2 cultos e mesmo assim ele entendeu que foi insuficiente. E líder é líder, irmão. Líder é líder. Porque quando ele disse eu vou pescar, ele levou 7 com ele. 7. Todo mundo pescava. Então Jesus tinha falado com ele há 3 anos e meio que ele não seria pescador de peixes. Em uma pescaria que não deu certo. E Jesus pediu o barco emprestado, mandou pescar, e ele pegou muito peixe, teve que dividir com muita gente, e Jesus disse, a partir de hoje, mas Jesus falou com Pedro, não falou com os outros, falou com Pedro, a partir de hoje, não pescará mais peixe, será pescador de gente. 3 anos e meses depois, a situação toda, e agora alguma coisa para se resolver com Jesus, ele decide ir pescar depois de 2 cultos que o Senhor não falou com ele. Foi pescar e não deu outro. Pescou nada. O que Jesus fez? Jesus preparou um jantar. Jesus preparou uma mesa. Enquanto eles estavam fazendo aquilo que Jesus disse para não fazer, Jesus preparou um jantar. Colocou a mesa, a ponto, não sei quanto tempo eles demoraram, foi bastante tempo, porque deu tempo de assar pão, deu tempo de fazer peixe e assar o peixe. E quando eles voltaram, olharam quem é, e ele disse, voltem, quer pescar, pesca diante da minha palavra, lance a rede do lado direito. Senhor, tentamos a noite inteira e não deu nada, sua palavra, voltaremos. Voltou, 153 grandes peixes. A rede não rompeu e o barco não afundou. Eles voltaram e agora João olha e diz assim, eu conheço aquele
esconde. Ele esconde por quê? Porque tem alguma coisa para resolver. João aproxima, Pedro também, a mesa é posta. Jesus vai dizer: não precisa trazer o peixe de vocês não, porque eu já tenho o pão pronto, já tenho o peixe assado, vamos comer, eu tenho uma aliança com vocês. Uau. Vamos comer, eu sou igual, eu tenho impacto, eu tenho comunhão com vocês. Porque Jesus, como um bom judeu, ele preparou a comida, o alimento, a mesa com purificação, como um bom judeu fazia. Então o judeu aceita com o judeu, tem aliança, aceita aí, vamos comer. E a Bíblia vai dizer que depois de ter jantado, Jesus orou e disse: Pedro, tu me amas? Irmão, Jesus ele poderia começar essa conversa assim: Pedro, por que você me traiu, rapaz? Me traiu por quê 3 vezes? Mas Jesus ele não indaga Pedro pela traição. Jesus olha para Pedro e diz assim: ainda tem amor aí? Tu me amas? Só que o amor que Jesus diz a Pedro é o amor ágape. E o que Pedro prometeu lá atrás? Amor ágape. Amor a ponto de entregar a vida por alguém. E Jesus olha para Pedro e diz assim: tu me amas? Amor ágape. Tu está disposto a entregar a sua vida por mim, Pedro? E Pedro diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas quando Pedro responde, ele não responde amor ágape, ele responde amor filhos, amor de amigo, amor de irmão, amor de irmandade mesmo. Tu sabes que eu gosto do Senhor. Aí Jesus vai dizer: então vai e apacenta os meus cordeiros, porque cordeiro precisa de alimento, cordeiro precisa de cuidado. Conversa vai, conversa vem. Jesus pela segunda vez vai dizer: Pedro, tem amor ágape aí ainda? Pedro vai olhar e vai dizer: Senhor, tem amor de irmão, tem amor filhos. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Então vai, apacenta minhas ovelhas, porque a ovelha também precisa de cuidado, precisa de ser apacentada. Pela terceira vez Jesus pergunta: e por que Pedro entristece na terceira vez? Porque na terceira vez Jesus não pergunta amor ágape. Na terceira vez ele desce o nível de Pedro. Tem amor de irmão aí, Pedro? Aí Pedro entristece, porque Jesus não pergunta pelo amor ágape, ele pergunta pelo amor filhos. Aí Pedro entristeceu e disse: o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Essa terceira pergunta que Jesus faz, e Pedro responde dentro daquilo que ele pode entregar. Pedro sabe que ele não pode responder amor ágape, porque quando ele respondeu amor ágape, ele falhou. Ele sabe que não pode dizer que está disposto a ir até a morte, porque quando ele diz que está disposto a ir até a morte, a primeira pergunta, ele negou conhecer a Jesus. Ele não estava ameaçado à morte. É óbvio que se ele falasse que conhecia Jesus, prenderiam também. Mas não tinha uma espada sobre ele, não tinha soldados ali para prendê-lo. E o propósito dele é ir com Jesus até a morte. Agora Jesus olha para ele e diz: aí, tem amor ainda? Amor de amigo? E ele diz: esse amor eu posso te oferecer. Mesmo assim o Senhor disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Já aconteceu com você de querer apresentar a Deus um propósito de jejum de 3 dias no seco e não conseguir até meio-dia no próximo dia? Já aconteceu de falar com o Senhor assim: Senhor, esse pecado nunca mais largo, nunca mais o Senhor vai me vir nessa situação. Passou uma semana no mesmo estágio. Sabe por que isso aconteceu? Porque você falou segundo o amor que é gerado no seu coração por você mesmo. E é aqui que nós entendemos que o amor não é gerado em nós.
por nós. O amor só é gerado pelo Espírito de Deus que te fortalece. Glória a Deus, glória. Oh, glória a Deus. Jesus entrega na mão de Pedro a sua maior conquista, as almas que ele conquistou no Calvário por sangue derramado. Meus irmãos, não pela experiência que você teve com o Senhor. Não quer dizer que o Senhor te usou para curar alguém que você tem uma aliança poderosa com Cristo. Não quer dizer que o Senhor te usou para falar com alguém, profecia ou revelação, que você está apto a entrar nas mansões celestiais. O Senhor quer de você a inteireza do seu coração e a verdade, ainda que seja pequena, a condição de cumprir aquilo que você está colocando diante de Deus, ainda que seja o seu melhor, seja algumas moedas nas suas mãos, como aquela viúva, mas que seja verdade o seu punhado de farinha, ainda que seja um louvor num culto como esse, mas que seja por inteiro, porque a mesa está posta, mais uma vez a mesa está posta. E essa mesa quer dizer que nós temos unidade, comunhão, propósito com Cristo. E mesmo Ele sabendo que nós somos falhos, Ele colocou a mesa mais uma vez. E aí? Tem amor aí? Vamos colocar de pé a nossa mulher?